dia tão especial, nós te louvamos, ó Deus, nós reconhecemos o teu favor sobre nossas vidas como igreja, reconhecemos o quanto nós nos movemos em unidade, e esta unidade ela é poderosa para nos levar além daquilo que temos vivido. É o que eu creio, que eu tenho orado, buscado no Senhor. Muita gente já está envolvido nisso, em oração, ó Pai. Nós cremos que este é o propósito para este tempo, para este mês de outubro, para a Tua glória. Eu oro para que em nome de Jesus esta palavra, hoje muito mais um alinhamento, muito mais um direcionamento para nós, ó Deus, da Tua parte, segundo os fundamentos dos textos que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu oro para que a partir desta plataforma, Pai, o Senhor se revele, o Senhor manifeste, o Senhor se derrame poderosamente em nosso meio ao longo deste mês, em nome de Jesus. Eu oro para que nós possamos nos mover em unidade. Eu oro para que haja mesmo liberações nas vidas. Eu oro, Pai, para que haja um tempo, Senhor Deus, de manifestações da Tua presença, cada vez ainda mais intensas em nosso meio, para a Tua glória, Senhor Deus, que somos transformados na Tua presença, quando te adoramos, quando estamos diante do Senhor, quando somos tocados e marcados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Há transformação, há libertação, há cura, há graça no nosso interior, e nós podemos ser mais úteis e frutíferos para a Tua glória. Então eu oro para que o Senhor me abençoe agora, para compartilhar com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, desde quando a gente era lá na rua Aldebaran, quem veio para a igreja lá na Aldebaran? Levanta bem alto a mão, porque é pouquinha gente, olha lá, não tinha quase ninguém lá. Mas a partir dali, depois na Gêmeos, nós recebemos do Senhor uma impressão, porque o livro do profeta Zacarias, ele fala dos jejuns que eram feitos no 4º, 5º, 7º e 10º meses. E esse jejum, então, era o jejum do povo de Israel, claro que o 4º, 5º, 7º e 10º meses eram deles e não no nosso calendário, mas nós adotamos esses meses como meses em que normalmente nós fazemos movimentos de jejum e oração. Nós tivemos anos que fizemos 4 jejuns no ano, fizemos os 4 meses, algumas vezes fizemos 2 meses, mas o mês de outubro sempre foi um mês em que nós perseveramos mais como uma data memorial, como um mês em que nós nos movemos em jejum e oração em concordância. As mudanças que nós vivemos da Aldebaran para Gêmeos e das Gêmeos para cá foram resultados de jejum do mês de outubro, corporativamente, nós juntos orando e jejuando. Então o jejum ele é poderoso porque ele move o Senhor. O jejum não comove o Senhor. O jejum não é para você falar, olha como eu estou sofrendo, porque nós não fazemos, o Senhor não faz nada por necessidade, nós não podemos comprar nenhuma bênção, não podemos mover o Senhor, senão em obediência. Mas um coração obediente agrada ao Senhor, um coração quebrantado ele não rejeita. Então, quando eu estava buscando uma direção do Senhor para este mês, aí eu fiquei sabendo que a intercessão já estava ali com quase 1 mês e tanto de jejum, então já estavam envolvidos em oração, conversando com outras pessoas, eu percebi o quanto o Senhor estava falando, mas o que aconteceu aqui no domingo passado, me deu ainda muito mais convicção de que o Senhor está falando em nosso meio, que o Senhor quer fazer algo novo e a mais do que temos vivido, e o meu convite para vocês é que nós como igreja, possamos nos mover nesse jejum ao longo deste mês de outubro, os 31 dias de jejum começando hoje. Aí você fala, Haroldo, mas eu não vou aguentar fazer 31 dias de jejum. É claro que muitos não, e está tudo certo, não tem problema. Pessoas mais experientes conseguem separar refeições, conseguem separar dias ao longo de um mês e ficam muito bem. Se você nunca fez um jejum muito grande, ao longo do mês de outubro, faça 3 dias, faça 1 dia que seja, mas faça um dia. Mas você que já fez um pouco mais, faça 7. Faça 14, faça 21, faça os 31 dias, alguma coisa que te custe, porque o Senhor ele opera dentro de ordem. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque nós podemos entender que o poder do Espírito Santo, ele vem e ele desestrutura as estruturas, mas as estruturas estão lá para serem desestruturadas. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu estou organizando com vocês este mês. Nós estamos organizando a oração. Eu vou compartilhar um PDF no grupo de WhatsApp do Ministério para vocês acompanharem ao longo deste mês e nós possamos juntos refletir alguns aspectos importantes. Mas eu quero que você entenda que o Senhor ele se move em cima de algo organizado para fazer algo sobrenatural e aparentemente desorganizado. Eu tenho alguns exemplos bíblicos e eu vou deixar para vocês verem
lerem depois com calma em casa, mas foi assim quando Elias, ele estava enfrentando os profetas de Baal. Elias, ele chegou e ele desafiou o rei Acabe, ele reuniu o povo no Monte Carmelo, ele edificou um altar, ele tinha o sacrifício, ele cavou o rego em volta do altar, ele encheu de água, ele trouxe uma ordem, e ele fez tudo o que ele podia, o que estava ao alcance dele fazer, e o resultado foi que o Senhor desceu fogo do céu, e consumiu o sacrifício, e consumiu toda a água, e ele trouxe um grande derramamento de fé no povo de Israel, que se levantou contra a opressão do sistema de Baal, se levantou contra os demônios que agiam naquela situação, e o poder do Senhor se revelou de uma maneira tremenda. A mesma coisa, de uma forma semelhante, aconteceu justamente no templo que Salomão edificou. Quando Salomão ele edificou o templo, havia toda uma estrutura, havia um planejamento, havia um edifício, haviam medidas, haviam materiais, havia a forma como os sacerdotes iam ministrar, havia a maneira como os levitas iriam ministrar, havia toda uma organização, o povo estava presente. Começou o culto, e quando começou o culto, a palavra de Deus nos diz, depois você vai ler em 2 Crônicas, no capítulo 5, ele então diz no versículo 12, que o Senhor, estavam ministrando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então eles começaram o culto, e a nuvem do Senhor encheu aquele lugar. Mas aí o Salomão continuou o culto, e se você avança para o capítulo 7, que inclusive a Thaís já foi ministrar sem saber das anotações, neste culto em que eles oraram, depois dizendo se o que o Senhor responde, se vocês fizerem, eu farei. No comecinho, no versículo 1, diz que então, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu no templo, e o sacerdote, a glória do Senhor, então o fogo do céu consumiu o holocausto e os sacrifícios da mesma maneira que aconteceu com Elias, e a glória do Senhor encheu a casa, e agora os sacerdotes não podiam nem mesmo entrar, porque a glória do Senhor encheu a casa, eles não conseguiam ficar de pé. Ordem gera poder. E ainda mais, Pentecostes, quando Jesus subiu ao céu, ele deu uma instrução para os discípulos: perseverem no templo, fiquem lá até que vocês sejam cheios do Espírito Santo que virá sobre vocês. Eles não tinham a menor ideia do que era isso, nunca tinha acontecido nada parecido. Nós podemos nos inspirar em cultos, em experiências dos avivalistas, podemos ler a história da igreja, temos muitas informações acerca de fatos históricos que nós podemos nos inspirar, podemos perceber como o Senhor se moveu. Eles não tinham referência alguma, e eles esperaram, e eles perseveraram. A coisa foi tão séria, parecia até uma igreja tradicional. O Pedro chamou uma assembleia, e eles foram eleger o novo apóstolo. Contrários, favoráveis, isso aqui é só alguns mais históricos vão entender o que eu estou falando. E naquele ambiente eles perseveraram em oração, naquele ambiente eles perseveraram juntos, e o que aconteceu foi que de repente o poder do Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles oraram em línguas, e eles foram transformados, e aquele culto ficou tão diferente, que os que estavam passando acharam que aquela turma estava bêbada, 9 horas da manhã, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já ficaram aparentemente bêbados diante do Senhor. Não tem nada melhor do que viver alguma coisa assim, e oro para que em nome de Jesus, você que nunca viveu isso ao longo desse mês, em algum dos cultos, seja surpreendido, seja visitado, seja atropelado pelo Espírito Santo, e Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Essa é a nossa oração, porque isso é bíblico, isso é para hoje, isso é para as nossas vidas, e o Senhor tem prazer nisso. Não feliz com isso, Cornélio se levantou e preparou uma grande reunião na casa dele, convidou seus parentes e convidou alguns amigos que estavam muito alinhados com aquilo que ele fazia. Cornélio não conhecia a Deus, mas Cornélio era conhecido de Deus, porque a forma como ele vivia, ele então atraiu a atenção do Senhor. Ele era um cara justo, ele se preocupava com o pobre, ele de alguma maneira buscava Deus. Então o Senhor preparou o quê? Um pregador para Cornélio. Ele foi chamar Pedro. Pedro estava lá jejuando, só porque o almoço tinha atrasado um pouco. Ele não estava planejando fazer um jejum, mas o Senhor o chamou para jejuar, estava esperando a comida ficar pronta. Enquanto ele está lá no terraço da casa, ele tem uma visão.
E o Senhor fala com ele muitas coisas, depois você pode ler. Mas o Senhor fala, você precisa ir pregar na casa de Cornélio. Cornélio tinha mandado algumas pessoas para procurarem Pedro. Eles se encontraram ali embaixo. E o Pedro vai, e o Pedro parece que vai até meio contrariado, porque quando o Senhor falou que era para ele ir e comer aqueles alimentos que na própria lei de Deus diziam que eram impuros, ele agora tinha que comer aquilo, ele estava desconfortável, ainda mais ir na casa de gentios, ele não podia nem entrar, nem passar perto, mas Deus mandou ele fazer alguma coisa nova, Deus mandou ele quebrar alguns paradigmas religiosos dele, para que ele pudesse ser útil na pregação na casa de Cornélio. Então no capítulo 10, o Cornélio está lá, a casa cheia, toda reunida e organizada, e o Cornélio era um cara que tinha muita autoridade espiritual, todo mundo estava lá em atenção a Cornélio. E o Pedro entra, ele começa quase que a pedir desculpas, ele começa a se explicar, olha, Deus não faz acepção de pessoas, tipo assim, vocês não servem, vocês sabem como é a lei nossa dos judeus, mas tudo bem, eu estou aqui. Enquanto ele estava explicando, ele começa a falar um pouco do Evangelho, e enquanto ele fala um pouco do Evangelho, foi o suficiente para que o Espírito Santo se alegrasse com aquela pregação, que encontrou corações que estavam abertos e sedentos e queriam a Jesus Cristo. Por que eu posso dizer isso? Porque o Espírito Santo, da mesma maneira que caiu sobre os judeus, aqueles que Jesus encaminhou, os seus discípulos, agora o mesmo Espírito caiu sobre gentios, e o Pedro ficou escandalizado, ele ficou chocado. Quando ele voltou depois para encontrar os demais discípulos, ele contou o que aconteceu, porque os outros discípulos estavam chocados que Pedro tinha estado na casa de gentios. Então agora, o que ele falou antes de ir embora? Vamos batizar todo mundo nas águas. E o Senhor inverteu até mesmo a ordem das coisas. Normalmente alguém se converte, é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo. Ali não teve nenhuma pregação completa, porque os corações estavam sedentos, mas a pregação foi suficiente para, encontrando lugar naqueles corações, toda a casa de Cornélio se converteu, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor veio com poder. Entenda, há algo acontecendo quando o Senhor se manifesta em poder. Os grandes avivamentos, eles não aconteceram necessariamente por conta da oração das pessoas que estavam envolvidas nos avivamentos, mas aconteceram porque havia pessoas orando antes, porque havia gente buscando o Senhor, porque havia algum tipo de reunião de gente que fazia o que podia, oferecia a Deus o melhor que tinha para apresentar, na sua sinceridade, estavam ali diante do Senhor, e o Senhor faz o que ninguém pode fazer, e mudou a história de nações, e mudou a história de denominações, mudou a história de vidas. Pessoas absolutamente anônimas se tornaram subitamente conhecidas na história, como pessoas que de alguma maneira Deus encontrou nelas um lugar de prazer, Deus encontrou nelas um lugar, um coração sincero e sensível, despertado por Ele mesmo, para a glória dEle. Quem desperta o coração para o avivamento não é o avivalista, mas é o Senhor que encontra alguém que pode se tornar um avivalista, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito para a glória dEle, em nome de Jesus, e não o contrário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós estamos o quê? Estruturando. Nesse mês jejuaremos, neste mês nos reuniremos aqui aos domingos, todos os domingos teremos uma palavra sobre o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Todas as quartas-feiras nós vamos buscar o Senhor, teremos culto só de adoração, teremos culto só de ministração, não sei como será, mas nós vamos nos reunir juntos. Ali em cima o Flecha vai ministrar sobre o Espírito Santo, as crianças vão receber também, e o que nós cremos é que nós como igreja vamos subir de nível espiritual em nome de Jesus. E quando nós subimos de nível é porque nós descemos, é porque nós nos humilhamos, é porque nós nos apresentamos ao Senhor, é porque nós buscamos mais do Senhor, é porque nós reconhecemos que precisamos de mais dEle, mais do que Ele tem dado. Eu quero mais do que eu já vivi na minha vida até hoje, em nome de Jesus. Eu quero experimentar mais do Espírito Santo de Deus na minha vida e neste lugar, nas nossas reuniões, porque o Senhor, Ele é eterno, Ele não tem limites. O Senhor é sem limites para abençoar, Ele é sem limites para se revelar, porque Ele é eterno e nós é que temos limites, mas nós como igreja não estamos colocando nenhum limite neste mês, em nome de Jesus. O Senhor vai se mover como Ele quiser, o Senhor vem e faz da maneira que Ele aprouver. Nós cremos, confiamos e dependemos dEle. O que eu sei é o seguinte: quem decidir abraçar junto comigo este movimento vai sair completamente diferente no fim desse mês, em nome de Jesus, porque essa é a maneira como o Senhor age para a glória dEle, em nome de Jesus. Queridos, eu já tive em eventos proféticos, eu já tive em eventos no monte que as pessoas estavam carregando um tronco assim, todo incandescente, não queimava a mão deles porque estava como com o que tinha na sarça, sabe assim?
era um tronco, estavam em 3 caras carregando, e parecia aquilo que estava pegando fogo, e eles estavam carregando aquilo, não queimava ninguém. Eu já vi gente ser curada, eu já vi gente sendo batizada do Espírito Santo de maneiras extraordinárias, de maneiras surpreendentes. Eu já vi pessoas impossíveis se converterem a Cristo, porque o Evangelho de Jesus pegou o coração, quebrou as resistências. Então eu profetizo em nome de Jesus, todas as resistências espirituais, todas as fortalezas de mente, todos os impedimentos de pensamentos, de sofismas, caiam por terra na sua vida hoje, em nome de Jesus, para que aquilo que é de Jesus entre no seu coração, aquilo que vem de Deus quebrante a sua vida e faça de você alguém totalmente novo, alguém incontrolável para as trevas, alguém que o inferno não pode paralisar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e nós vamos avançar como igreja, nós vamos conquistar como igreja tudo que o Senhor tem preparado para nós, tudo que temos orado há anos nesse tempo, e ao longo desses anos pessoas e mais pessoas têm se envolvido em oração junto conosco, e nós vamos encher uma taça, nós vamos transbordar taças nesse mês, em nome de Jesus. E o meu convite é para que você se mova dessa maneira. Como igreja nos moveremos juntos, como igreja nós vamos crer juntos, como igreja viveremos juntos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou pregar alguma coisa curta. Como é que vai funcionar isso? Eu vou mandar esse PDF. Você vai encontrar esses textos que eu estou colocando agora, que eu vou compartilhar aqui. E para as 4 semanas tem alguns conteúdos para você ler, orar, meditar, deixar o Senhor falar o seu coração da maneira que você quiser. Não está dividido por leituras diárias, só dividido por semana, conteúdos, para a gente se mover mais ou menos juntos. Não é aquele livro que você não pode ler a última página para saber o fim. O final eu vou te contar, Jesus vence. Glória a Deus. Mas você pode olhar a última página do PDF. A ideia é que nós estejamos nos movendo em uma mesma unidade de fé, fundamentado na palavra. O que temos aqui são textos bíblicos dessa maneira. O que eu quero que você faça? Você vote o jejum que você vai fazer. É melhor que você não vote de uma maneira do que você vote e não cumpra. Por isso eu não quero nem usar a palavra voto, porque nem todos vão fazer da melhor forma. Eu quero dizer o seguinte: faça um propósito, organize a sua vida e defina como você vai jejuar junto conosco ao longo desse mês. Você pode tirar alguma coisa que te dá muito prazer na alimentação. Você tira um alimento, e se você nunca fez, tire isso por poucas vezes ao longo do mês. Se você já fez, tire os 31 dias, alguma coisa que te custa. Você pode tirar uma refeição. É muito mais fácil de você organizar. Geralmente eu tiro refeições sem definir qual é diante do Senhor, porque às vezes você tem um compromisso que você não vai chegar lá e você vai falar para as pessoas que você está jejuando, não é nem um bom testemunho. Então você almoça e você não janta, você não toma café e você almoça, você varia a cada dia, você tira uma refeição, você vota que por uma semana, 2, 3, pelo mês inteiro, sempre a cada dia você vai tirar uma refeição. Esse é um jejum forte para se fazer, é um jejum que você está decidido a aprofundar no Senhor a sua dependência dEle. Porque o jejum significa que eu digo para a minha carne: você não manda em mim, eu governo sobre você. Porque a carne grita quando jejuamos, porque a carne ela milita contra o espírito, e quando fazemos um movimento espiritual, há uma batalha espiritual em curso. No dia do seu jejum, na hora do seu jejum, na hora que você não vai jejuar, vai chegar alguém e vai mandar entregar uma feijoada na sua casa. Não estou brincando, isso acontece. Mas Deus pode fazer algo extraordinário. Eu vou contar um testemunho rápido. A gente tinha ouvido uma palavra de um pastor tremendo. É muita informação, mas eu quero dizer, eu estava jejuando. E eu tinha que fazer uma viagem impossível. Eu tinha que ir para os Estados Unidos, se fosse de Deus. E eu estava lá jejuando. E parecia que não tinha mais jeito. Ao longo do jejum, o pastor da minha igreja na época tinha um empresário que morava lá nos Estados Unidos, e o cara falou: olha, fala para o pastor o seguinte, se ele chegar aqui, então o trecho de Orlando para Chicago, de Chicago para Orlando, hospedagem, transporte, alimentação, é tudo por minha conta. Só que ele tem que chegar aqui em Orlando. Eu não ia até Santos com a Fúvia para ver minha sogra naqueles dias, não tinha como encher o tanque de gasolina. Mas eu já tinha estadia nos Estados Unidos. E aí, eu estava jejuando de almoço. Aí um irmão querido me liga, ele estava no Gero, o restaurante Gero do shopping Guatemi. Ligou para mim: Haroldão, estou aqui e tal, no Gero, vem aqui, eu quero conversar, faz tanto tempo, vem aqui que o almoço é por minha conta. Aí quase que eu falo: não vou. Aí eu falei: quer saber, eu vou lá tomar uma água com gás top, e vou ficar com ele. E eu estou indo. E quando eu estou cheguei no shopping,
estou indo encontrar ele, toca o meu telefone. Às vezes o celular é ruim, às vezes o celular é uma bênção, né? Era um amigo, Haroldão, como é que é o negócio? Você está indo para... eu preciso ir para os Estados Unidos, vai ser assim? Vai ser assim e tal. Não, mas ainda não tenho... Sabe quando você chega assim? Não, ainda não tenho bilhete para Orlando, só falta isso, Chicago e tal. Aí o meu amigo que estava lá falou, como é que é o negócio, Haroldo? Não, é assim, eu tenho assim, eu só preciso chegar em Orlando. Ele falou, como assim? Eu te dou essa passagem, é claro que você vai. Se eu tivesse amarelado do jejum, eu teria perdido a bênção. Se eu tivesse ido almoçar no Gero, baita almoço, eu teria tido um almoço extraordinário e não tem mais nada para contar. Mas porque naquele dia o Senhor me moveu, eu perseverei. Eu fiz uma viagem extraordinária que mudou muitas coisas na minha vida pessoal e profissional. Eu queria muito conhecer uma igreja lá, um tremendo ministério lá em Chicago. Eu tinha conhecido o pastor. Essa história um dia eu vou testemunhar com calma, é muito impactante, é muito importante na minha vida o que aconteceu naquele dia. Para eu ganhar ousadia de falar, querido, querida, quando você toma uma posição diante do Senhor, então cumpra o que você decidir, custe o que custar, porque você não sabe o que Deus pode fazer em meio a uma situação que te pareça impossível ou confrontadora demais para você lidar. O Senhor opera em jejum e oração. Quando a gente opera em jejum, nós paralisamos as trevas. Nós temos vitória espiritual, porque Jesus disse que há demônios que nós enfrentamos com jejum e oração. Então é um mês de jejum e oração, é um mês de impacto no mundo do espírito, e você e eu precisamos entender que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias se nós colocamos nele. Você não comove o Senhor com o jejum move o Senhor. Existem muitos estudos científicos que mostram inclusive que jejum faz bem para a sua saúde. Você purifica o seu sangue, tem uma série de benefícios. O Senhor, tudo até o que Ele pede para a gente fazer, até nisso Ele nos abençoa, faz bem. Você vai até emagrecer um pouquinho, vai ficar mais saudável a sua vida, também adosando e acertando a sua alimentação. Mas esse é o ponto. Então o que eu quero te dizer? Vote alguma coisa. Como eu falei, vote um dia, 3 dias, vote 14 dias, vote 21 dias, vote um mês inteiro. E faça isso a partir de hoje. Comece de hoje para amanhã. Nós vamos encerrar no domingo, no dia 28, aqui no culto. Mas nós vamos até o dia 30, porque segunda e terça ainda está no jejum. Então organize 31. Organize a sua agenda para cumprir o mês todo até o último dia, porque depois vamos estar aqui na quarta-feira daquele mês de novembro. Nem sei o que vai acontecer lá. Amém? Estamos alinhados? Então está pronto. Então eu quero só pregar algo curtinho, porque está no PDF, para você meditar na sua palavra ao longo desses dias. O que acontece? Jejum, ele tem o poder de mover a carne, de confrontar a carne. E a palavra de Deus, que nós temos tido antes de chegar nesse aqui, nós estávamos falando no texto de Gálatas, que nós estávamos falando que o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A primeira parte do versículo diz que o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Eu quero chamar você, nesse início de jejum, nessa primeira semana de jejum, a um bom tempo de arrependimento e de revelação de prisões que nós carregamos na nossa carne. Alguns mais do que outros. Para que o Espírito Santo se manifeste em nós, para que nós pudéssemos ser templo do Espírito Santo, Jesus morreu na cruz, como celebramos na ceia, para que em Cristo Jesus nós possamos ser um templo santificado, para que Jesus habite em nós, porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. O Espírito Santo, ele habita em um lugar santo. Nós, como crentes em Cristo, nós agora somos santos em Jesus. Nós temos uma salvação que Ele nos pagou, e Ele olha para nós, Ele nos vê santos. Ele nos vê através de Jesus Cristo. Mas a nossa vida diária, muitas vezes, nós enfiamos o pé na jaca. A figura é aquela figura de Jesus falando com os discípulos, quando Ele queria lavar os pés aos discípulos. E o Pedro fala, de jeito nenhum o Senhor vai me lavar os pés. E aí, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então pode me dar um banho, Jesus. O Pedro era sempre assim, extravagante, né? O que Jesus estava falando? Vocês já foram lavados a partir do momento que vocês estão me seguindo?
Então, a vida que vocês receberam, a vida eterna, está em mim, mas vocês precisam lavar os pés, porque na caminhada da vida diária, nós sujamos os pés ao caminhar aqui. Então o Senhor nos chama a lavar os pés se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas tem crente que, não contente de andar sujando o pé no mundo, faz questão de tropeçar e cair com a cara no mundo, e virar de costas e chafurdar em algumas coisas da vida cristã pecaminosa, que não faz mais sentido viver se estamos em Cristo. O crente não vive mais na prática do pecado. Pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Viver na prática de pecado é abominação ao Senhor para um crente nascido de novo. E muitas vezes, conforme o tempo passa, a mente bloqueia e nós ficamos anestesiados e nós achamos que está tudo bem e não está tudo bem. O Espírito Santo começa a falar cada vez mais longe. A palavra de Deus diz que Ele fica entristecido conosco porque nós não decidimos nos arrepender, nós não decidimos mudar, nós não decidimos obedecer, nós não decidimos vencer prisões da carne. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo que fala conosco, que nos revela pecado. O Espírito Santo não acusa de pecado, quem acusa de pecado é o diabo, mas o Espírito Santo nos convence para que nós venhamos a experimentar arrependimento e retorno a quem nós somos. É exatamente a figura que Jesus usou na parábola do filho pródigo. O cara era filho, tinha herança, tinha tudo, tinha nome, tinha tudo do pai. Mas ele decidiu ir tão longe que ele foi comer comida de porcos, chafurdando no meio de porcos, e ele estava naquele lugar, naquela situação lamentável. E aí o Espírito Santo opera no coração dele o arrependimento de sai desse lugar e volta para casa. Que ridícula a vida que você está vivendo no meio de porcos, tendo um pai milionário que tem todas as coisas para você viver, comer bem e ter uma vida saudável e abençoada. É essa a figura que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração nessa semana, em nome de Jesus. Eu oro para que você faça uma avaliação da sua vida, se a sua vida está compatível com a vida de um crente. Eu não estou aqui para acusar ninguém, porque eu estou fazendo o meu exercício, eu não chego aqui, já falei, eu nunca chego aqui para pregar uma coisa que já não me confrontou a vida, para eu me levantar e pregar. Nós precisamos abandonar áreas de pecado da nossa vida, que nós já achamos normais e comuns, que fazem parte da vida diária, porque socialmente é normal, porque na minha família é normal, porque alguém já fez. Não é assim que Deus vê. O Espírito Santo nos chama a arrependimento e a abandonar o pecado. Não é só falar, Senhor, me perdoa, mas no dia seguinte eu estou lá de novo. Isso aqui não é arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de vida, é estar caminhando para uma direção e mudar a direção. A sua conversão foi assim. Não vire para trás. Continue andando na direção que você foi chamado a andar, porque o Senhor pagou alto preço pela sua vida, e a vida abundante que Ele tem, ela não combina com o pecado, porque o Espírito Santo de Deus não vai ser derramado na sua vida nesta dimensão que nós estamos esperando, se não nos santificarmos ao Senhor. Ele quer dar mais para quem oferece mais. Não é uma troca, é obediência. Quando obedecemos, o Senhor transforma. Há crentes que estão imersos em vício, então vamos também aproveitar esse tempo para jejuar e romper com vícios. Existem vícios de coisas que não são nem mesmo lícitas, mas tem coisas lícitas que são vícios. Paulo fala o quê? Que não todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O meu convite é para que você aproveite esse mês e você se liberte de coisas que prendem a sua vida. Se você não consegue deixar de fazer alguma coisa, por mais lícito que seja, você está escravo de alguma coisa. Isso não é compatível com o Senhor. O Senhor, Ele quer a nossa exclusividade. Ele quer o nosso melhor para nos dar o melhor. A gente presa no passado, com falta de perdão. A gente presa no passado com memórias de amargura, com situações que já passaram e que não fazem mais parte de quem você é. Eu sei que tem coisas do passado que para a gente vencer leva tempo. Eu tive coisas para vencer na minha vida que você não faz ideia. Você pode achar que para mim foi pouco, eu posso achar que a sua foi pouco. Não existe comparação, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua situação. O Senhor sabe qual é a sua dor. Você precisa sair deste mês perdoando, livre, liberando, não deixar que isso mais tenha poder na sua vida, em
nome de Jesus, porque essas coisas prendem. Há pessoas que ficam presas para trás, mas há pessoas que não conseguem avançar para frente, porque daí um desafio do Senhor para ir além. A pessoa quer ficar no normal, quer ficar no comum, não quer abandonar as suas estruturas, e é tempo de nós abandonarmos as estruturas que nos prendem para caminhar mais a direção do Senhor, em nome de Jesus, porque o novo dele é poderoso, e para andar para frente nós precisamos entender que há uma oposição, e nós vamos vencer a oposição em nome de Jesus, que nesse mês vamos orar uns pelos outros, vamos encorajar uns aos outros, e nós vamos ao longo desse tempo mover, se você decidir fazer isso. Meu convite hoje é para você decidir fazer. Essa primeira semana, o que eu estou mais propondo para nós, no planejamento, é que você invista um tempo real de avaliar a sua vida, profundamente. De você decidir que alguma dessas coisas, está tudo escrito aqui no PDF, não se preocupe, eu estou trazendo só essa parte como uma ministração, porque esta parte diz respeito à figura agrícola que eu quero trazer para você, porque falei já muitas vezes, o reino de Deus, ele é semelhante à agricultura. Deus usa várias figuras agrícolas para nós. E nós estamos falando então de semear, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O versículo anterior diz que o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Eu quero trazer para vocês esse texto que eu coloquei como um texto profético aqui em Eclesiastes 3:2, segunda parte do versículo. Ali, Salomão, essa é a fase triste da vida de Salomão. Salomão, ele conheceu algo tremendo do poder de Deus. Salomão teve a revelação da sabedoria de Deus. Salomão enriqueceu, Salomão prosperou, Salomão mudou o povo de Israel. Salomão edificou o templo, Salomão teve uma glória extraordinária, mas Salomão, no meio do caminho, ele se corrompeu com a sua glória, com o seu sucesso, com o seu dinheiro, com as mulheres e tudo mais. Então, enquanto Provérbios é um texto de tremenda sabedoria, em Eclesiastes encontramos Salomão frustrado e angustiado, porque ele está percebendo que ele caiu da posição que ele tinha. Salomão se corrompeu tanto que depois de ter edificado o templo para o Senhor, ele edificou um templo a Milcom e Moloque, e ele edificando o templo a Moloque, ele queimou filhos dele a Moloque. É exatamente o que se fala de aborto hoje. Moloque está sendo cultuado pelas pessoas que fazem um aborto e oferecem o seu feto, oferecem o seu bebê aos demônios. Salomão enlouqueceu com aquilo, Salomão ficou completamente longe da sabedoria de Deus. Eclesiastes é essa crise que ele está vivendo. Ele percebe que tudo é vaidade, que aquele dinheiro que ele conquistou, que tudo aquilo que ele fez, a riqueza que ele tinha, ele não sabia se alguém na sequência dele iria torrar tudo, ia perder, e não faria mais sentido todo o sacrifício, todo o esforço que ele teve de conquistar tudo aquilo. Ele percebe que tudo é passageiro, que tudo é vazio, que tudo passa rapidamente. Nós aqui no Brasil sabemos que famílias multimilionárias, os Matarazzo, os Guinle, que parecia que era uma fortuna que nunca ia acabar, tudo virou pó. Em pouco tempo, de uma geração para outra, nada se passou. Então nós precisamos entender o poder do Senhor para confrontar os que são dele. E Salomão estava ali naquela crise. E ele fala então o quê? Que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E ele fala várias coisas, tempos de plantar, e aqui eu quero dizer tempo de arrancar o que se plantou. Por quê? Porque esse é um coração sinceramente arrependido aqui no meio do caminho. Eu coloquei para vocês até o texto hebraico. O semear e colher são palavras distintas. O colher alguma coisa como resultado de um plantio é uma outra palavra. Mas quando aqui nós estamos lendo ele falar sobre semear ou plantar e arrancar o que se plantou, ele está falando de um arrependimento real, profundo e intenso. Eu não quero nem mesmo colher um fruto disso que eu semeei. E aí arranca-se pela raiz o que se plantou. Esse é o arrependimento que o Senhor pode oferecer para nós. Você pode perceber nesses dias que você está com uma semeadura ruim na sua vida. Antes de você colher os frutos, se arrependa e arranque pela fé em nome de Jesus. Esse tempo de arrancar o que se plantou, eu quero profetizar na nossa vida como igreja em nome de Jesus. Mas entenda, eu estou falando de coisas fortes e profundas, porque cada vez mais, Fulvio e eu, nós temos percebido como pessoas ficam presas em áreas de pecado, de coisas que não conseguem nem mesmo falar com ninguém.
não consegue nem mesmo abrir o coração para falar para alguém: eu passei por essa situação, eu sofri esse abuso e parece que eu que sou culpado, eu passei por um aborto, eu passei por um abandono, meus pais me abandonaram. Tantas situações trágicas que existem na vida das pessoas, e a coisa mais trágica que você pode fazer é ficar com isso dentro de você. Você precisa de ajuda, você precisa conversar com alguém, você precisa orar e entender que o Senhor perdoa todas essas coisas, o Senhor restaura todas essas coisas. Você não precisa mais ficar preso na sua mente, na sua alma, no seu coração, com alguma coisa terrível que tem acontecido na sua vida, porque Jesus levou sobre si este pecado, esta situação, esta dor, esta prisão, e essas prisões estão paralisando a sua vida para impedir de receber o melhor do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou sendo muito forte, muito zeloso com vocês, de falar: é tempo de nós acertarmos definitivamente a nossa vida, é tempo de nós livrarmos deste peso, para que o Senhor faça em nós aquilo que Ele não fez até agora, porque ainda há áreas que Ele quer tratar. E nós percebemos o quanto isso é poderoso na vida de pessoas que decidem romper com o passado, romper com esses pecados, arrancar essa semeadura e jogar no lixo, jogar no fogo, porque não tem mais espaço, não tem mais poder, nem mais autoridade. Lidar com essas coisas traz até mesmo saúde física, de cura, quando nós realmente nos arrependemos e nos livramos de acusações. O Senhor opera liberdade no Espírito Santo de Deus. A minha oração é para que nesse mês você decida enfrentar algumas coisas da sua vida, definitivamente, e viver o melhor do Senhor. Ele te ama. Jesus morreu para a restauração. Jesus levou sobre si para que você e eu não fiquemos mais com peso. Jesus levou sobre si para que nós sejamos livres. E a gente fazendo isso em meio a um tempo de jejum e oração vai ser poderoso, não apenas pela cura, mas porque o Espírito Santo vai operar. Porque é uma concordância como corpo e como igreja. E nós vamos chegar muito além em nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo está voltando. Você sabe disso. O tempo está abreviando, as coisas estão mudando muito. E há um texto que eu coloquei também, que está no finalzinho de Apocalipse, acerca das pessoas, a posição que as pessoas vão tomando nos últimos dias. A Bíblia diz que aquele que se suja ainda mais. Tem pessoas que estão cada vez mais emporcalhando a própria vida, mas a palavra de Deus também nos chama para que o justo se justifique, faça mais justiça, e o que se santifica, santifique ainda mais. O meu convite para você é que você decida realmente mudar, fazer mais, ir além. Muitos de vocês eu sei que já estão numa trajetória extraordinária. Para vocês eu quero dizer, é tempo de polimento, é tempo de alinhamento, é tempo de ajustes. Alguns de vocês talvez tenham alguma coisa que ainda aprende a mais. Eu quero realmente que você seja definitivamente livre em nome de Jesus. O reino de Deus é um reino de justiça e paz, alegria no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo de Deus, Ele nos traz verdadeira liberdade. E eu sei, quando eu trago uma palavra assim, eu sei que há muitas vezes um peso que o maligno quer colocar, ou a sua mente trava em uma prisão ainda mais forte. E eu quero rejeitar isso na sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que essa palavra é para libertar a sua mente. Essa palavra é para libertar o seu coração. Essa palavra é para trazer libertação na sua alma. Essa palavra de você enfrentar de frente o que você está vivendo é a palavra de Deus no céu. O Senhor nos chama a nos arrepender e mudar. Ele nos chama a deixar para trás o que para trás fica e avançar para as coisas que estão adiante de nós. Nós temos um alvo, temos um propósito. Se o Filho de Deus nos liberta, verdadeiramente somos livres. Nessa primeira semana do jejum, eu quero te chamar a um tempo de fazer uma avaliação da sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que a unção do Espírito Santo envolva o seu coração, envolva a sua mente. A perspectiva de uma alegria tremenda ao longo desse mês te faça vencer a parte mais complexa desse jejum, que é vencer o que te prende, se é que alguma coisa ainda o prende, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando você fizer o seu propósito de jejum, escreva numa agenda, num papel para você, o que você entende que você vai vencer nesse mês. Estabeleça um propósito, seu com você mesmo. Não vou falar para você trazer aqui para me mostrar. É seu com você. Faça um compromisso com você. Experimente algo poderoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira, nós vamos começar um grande movimento. Quarta-feira o Luca vai estar aqui com a gente.
Vai ser uma coisa muito especial. O Luca Martini vai estar aqui e ele vai trazer alguma coisa que nós já estamos combinando, misturado com o que ele vinha fazer. Os preletores que já estavam na escala vão fazer ajustes na sua ministração. Às quartas e aos domingos nós queremos todas as reuniões realmente buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus, mover aqui, e nós vamos ver o Senhor fazer coisas tremendas no nosso meio. Quando você orar, não ore só por você, ore pelas pessoas da igreja. Quando você jejuar, não jejue só por você, jejue pelos que estão jejuando, jejue por nós. É uma grande luta espiritual trazer a igreja para um tempo de jejum, ainda mais uma que tem essa entrada que eu estou colocando. Eu sei o peso que tem essa entrada, mas eu oro a Deus para que você seja mais do que vencedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou colocar no grupo então o PDF, hoje logo à tarde eu já vou colocar lá, você vai ver o que eu falei, um pouco os textos ali para você aprofundar o que você quiser. Ao longo da semana, sugestões de leituras, e nós vamos juntos ver algo extraordinário neste mês para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai, eu oro nesse momento para que o Espírito Santo de Deus envolva cada um dos meus queridos que estão aqui nesta manhã. Pai, ninguém veio aqui hoje por acaso, porque o Senhor sempre soube que eu ia falar nesta manhã. O Senhor trouxe cada um que está aqui, porque alguma das coisas que eu falei era exatamente o que o Senhor queria falar aos corações. Eu tenho aprendido isso ao longo dos anos. Eu te louvo porque o que eu falei, que combina exatamente com o que cada coração aqui veio para ouvir. Eu digo que essa palavra, ela vai frutificar em nome de Jesus. Satanás não roubará essa semente em nome de Jesus. Eu declaro essa semente frutífera nos corações. Eu declaro que nós sairemos deste mês, ó Pai, não apenas libertos dessas coisas, porque isso é o mínimo, mas muito mais próximos do Senhor, transbordantes do Senhor e do Teu poder, para a Tua glória, para pregarmos, para fazermos a diferença nesse tempo que está diante de nós como igreja. Alcançar nossos familiares, alcançar nossos queridos, apresentar Jesus Cristo crucificado, ressurreto, e que está à destra de Deus Pai, e que o Espírito Santo de Deus move nos corações para nos levar além, para a Tua glória. Enche, ó Deus, cada coração agora de expectativa de fé. Pai, as áreas que o Senhor mesmo quer trocar, eu oro para que o Espírito Santo de Deus opere nos corações. Pai, até mesmo áreas nas vidas que estão escondidas, porque são áreas de tanto sofrimento e dor lá do passado, mas que o Senhor quer curar. Eu oro para que seja um tempo de haver uma lembrança do Senhor mesmo trazer à memória áreas que o Senhor quer curar, áreas que o Senhor quer operar, para que o Teu amor e a Tua graça envolvam esta situação. Eu abençoo todos os queridos que estão aqui conosco. Eu abençoo todos que estão ouvindo por nós, estão ouvindo conosco, estão na internet, estão acompanhando também nas casas, nos lares. Eu oro, Pai, para que haja uma grande obra do Senhor em nosso meio, obra totalmente transformadora, para que nós possamos Te louvar ainda mais, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado, pela obra dele na cruz. Eu Te louvo, Pai, eu Te louvo por isso. Abençoa cada irmão e cada irmã, porque eu oro em nome de Jesus. Amém.